Natural. Como já disse, a de referência está instalado dentro do Museu de História Natural. E, de alguma maneira, a gente tem então trabalhado com colegas de outras áreas que compõem essa grande área que é a História Natural. E, de um modo geral, o que a gente tem tentado é demonstrar a importância da cartografia e da toponímia dentro desse universo da história natural, entre essas relações entre as umas e as demais, a arqueologia, a paleontologia, a botânica. E é o que nós vamos tentar, de alguma maneira, mostrar aqui hoje. Quer dizer, como eu falei, no nosso compromisso com o lema da Semana dos Museus, a nossa parte está no antigo, ou seja, de alguma forma, buscar essa informação do passado, né, disponibilizar isso, para que as pessoas possam ter essas informações e seguir nesse tal futuro sustentável. E a gente estava comentando há pouco aqui uma coisa muito interessante, porque eu vou fazer aqui vou tocar num assunto que tem a ver com o século XIV, por exemplo, e que de alguma forma não estaria muito distante da nossa realidade hoje no século XXI. Se a gente for pensar em termos de Brasil, mesmo em Minas Gerais, o que eu estou querendo dizer é do conhecimento, dessa informação do passado. Né? Então nós vamos ver que naquela altura lá no século XIV as pessoas dizem, agora nós precisamos ter acesso, a gente precisa encontrar alguma informação sobre mapas antigos, sobre a história antiga, porque a gente não tem essa informação, para daqui a gente seguir a frente. De alguma maneira, a gente sabe, do ponto de vista da cartografia histórica, nós também, hoje, se a gente for pegar Minas Gerais e Brasil, nós não temos muito conhecimento. A cartografia histórica é alguma coisa que passou a fazer parte, vamos dizer assim, da nossa realidade muito recentemente. Né? Trabalhar com os mapas antigos, ou ter essa informação, não é uma coisa que já está pronta, feita. Então há um paralelo aí entre aquele momento e hoje. Bom, para eu entrar na questão da história natural, eu vou começar pela cartografia, e ao final então, eu vou tentar estabelecer esse paralelo entre as duas. Né? Eu vou começar falando um pouco sobre a história da cartografia. E depois nós vamos ver que tudo aquilo que acompanhou essa questão da história da cartografia, de alguma maneira, vai acompanhar a evolução do conhecimento no que diz respeito à história natural. E a gente vai ver que tanto cartografia quanto toponímia são importantes para o entendimento da história. Então, só refrisando, a exposição que nós iremos ver hoje, que é essa que está aqui, o que ela representa? Um pequeno espaço dentro da cartografia, e é ela que nos orientou para essa palestra hoje. Um pequeno espaço lá no centro, nós colocamos frente a frente, vamos dizer assim, documentos cartográficos, contemplando mais ou menos 2.000 anos de história. Né? Então, nós temos algumas informações sobre os primeiros mapas que foram produzidos, até imagens de satélite como essa que está aqui. Né? E a gente tentou, de alguma forma, estabelecer como é que se deu esse desenvolvimento, né, tecnológico, conhecimento, enfim, ao longo desses 2.000 anos. O que é interessante notar que é o seguinte, essa parede aqui, até este documento, que é o cantinho, nós poderíamos dizer que nós temos 1.500 anos. E nessa parede que está aqui, nós temos um único documento, vamos dizer assim, que é essa imagem de satélite, que, de certa forma, representa o atual. Né? Com isso, a gente também tentou demonstrar o seguinte, foi muito expressivo, foi muito significativo o avanço ocorrido entre meados do século XV e meados do século XVI. De tal sorte que muitas das informações que aparecem nos documentos do 16 e do 17, guardadas as devidas proporções, não vão mostrar muitas alterações, vão mostrar algumas alterações com relação às documentações atuais. Então isso também é para chamar a atenção, a gente utiliza isso tudo para chamar a atenção exatamente para a questão tecnológica. Eu tenho que lembrar também que o seminário, ele sempre foi pensado, o nosso público-alvo sempre foi o professor, numa ideia de retransmitir essa informação para os alunos. Nós recebemos muitos alunos do centro,
Então a ideia é demonstrar o seguinte: olha, hoje a gente tem GPS, nós temos os computadores, nós temos uma parafernália de instrumentos que quase que fazem os mapas sozinhos. O geólogo e o cartógrafo só operam lá os. Mas olha, essas pessoas não tinham absolutamente nada, a não ser bússola, um compasso, um astrolábio, e ainda assim eles conseguiram produzir documentos com esta característica, com essa qualidade. Né? Bem, então, se a gente for fazer esse caminho aí pela história, nós vamos ver que os primeiros registros, os nossos primeiros documentos cartográficos, esse termo de cartografia cartográfica não existia. São documentos lá da época dos gregos, romanos, e principalmente os mais antigos da região da Mesopotâmia. Né? Muito pouco se tem disso, são raros os documentos que sobreviveram. Né? Depois dessa época, nós vamos passar para uma outra seguinte, que é a Idade Média, a Idade das Trevas, onde nós vamos perceber que tudo é feito no sentido de certa forma, apagar esse registro dessa cultura greco-romana. As representações cartográficas que são desse período, elas vão ser mantidas, mas com outros propósitos. Né? Nós vamos ver que, na verdade, a informação, né, que deveria constar desses documentos, a informação geográfica, a localização, ela vai ser substituída em boa parte por informação de cunho religioso. Os mapas vão ser utilizados para difundir a fé, enfim. Então, nesse período, toda essa produção, ela vai, de alguma forma, depois se revelar na etapa seguinte, sem muita utilidade, porque ela não traz informações. Essas informações que nós estamos definindo que são importantes. Então, a gente tem aqui algumas observações. Eu destaco que a questão dos mapas dos teoses, né, os mapas dos beatos. Esses mapas já do período de 1000 a 1300, alguns até muito claramente, né, nós vamos ver algum exemplo, onde você tem a terra representada no mapa como um corpo de Cristo. Tem lá as mãos, os pés, a cabeça e nas extremidades desses documentos. Né? Bom, em seguida eu vou mostrar alguma coisa então da cartografia dessa chamada Idade Moderna, do Renascimento. Nós então vamos ver que nessa altura vai se buscar resgatar todas aquelas informações disponíveis lá do período greco-romano para se tentar seguir à frente. Né? Vai haver um grande avanço. Esse é o período então que eu tinha colocado lá com relação à questão da exposição. Se a gente pega aí de meados de 1450, 1550, 1600, o avanço vai ser muito grande e, como consequência disso, nós vamos ter uma grande produção de documentos já muito precisos, vamos dizer assim, e o mundo vai se tornar conhecido nessa altura. Quer dizer, praticamente tudo que se tinha a conhecer vai ser conhecido nesse momento. Né? Então a gente tem aqui os descobrimentos portugueses, a questão dos equipamentos, né? A tecnologia que estava disponível para a produção desses mapas. Há um avanço muito grande, né? Quando o Mercator introduz essa questão da projeção cilíndrica. Então aqui agora vamos ver alguns documentos desse período, porque na verdade termino a minha fala exatamente naquele período ali do início do século XVIII, final do XVII e início do XVIII. Bom, os primeiros registros, então, como nós comentamos, são mapas que foram produzidos há muito tempo e com boa ênfase na região da Babilônia, né? Registrando sempre essa região dos vales, o rio Eufrates, enfim. Então esses são os mais antigos que se conhecem. Entrando já na produção dos gregos, né, nós vamos ver que geógrafos, matemáticos, historiadores, viajantes, enfim, muitos deles contribuíram para a produção de documentos cartográficos. Aqui tem um mapa do Anaximandro, que é uma referência. Enfim.
nós vamos perceber que até o final do período romano, essa vai ser sempre a região a ser representada, e nós vamos perceber que ao longo do tempo que vai acontecer um detalhamento cada vez maior desta região, mas sempre considerando a Europa, uma parte da Ásia e uma parte da África. Aqui nós já temos um outro documento que vem um pouquinho à frente do Anaximandro, que é o mapa do Catapeus, né? E a gente verifica que já existem aqui algum detalhamento, né, com relação ao documento anterior. Esse é o mapa de Erastóstenes, também é uma referência para aquela época, mas, como eu falei, sempre retratando, né, o mundo conhecido era este. Os detalhamentos vão sempre acontecendo envolvendo nessa mesma região. Então a gente teve uma parte da África, a Ásia sempre ela representava, ela sempre aparecia um pouco expandida em relação à própria parte da África, que no caso a Líbia e o Mediterrâneo para aqui. Esse é outro documento interessante, que é um documento do Pompônio Melo, que é um geógrafo também importante, já no início da era cristã, no século I depois de Cristo. Mas nós vamos ver depois o trabalho do Pompônio, ele produziu um tratado sobre geografia, envolvendo a questão da cartografia, documentos cartográficos. E o trabalho do Pompônio vai ser interessante, porque lá no século XIV ele vai servir de referência para quem estava interessado em obter informações sobre cartografia antiga. Né? Aqui já um outro documento, que é do Petrus Bertis, que é baseado também no trabalho do Pompônio, mais ou menos é da mesma época. Né? Então a gente verifica sempre que o mundo conhecido é este, as representações são sempre muito próximas. Aqui a gente tem uma importante, que é o Ptolomeu. Eu acho que de todos estes, o que mais ficou registrado e marcado, que nos alcança, é o trabalho do Ptolomeu, que ele tem um tratado também de geografia. Embora, se a gente for fazer as comparações entre o trabalho do Ptolomeu e alguns outros, ou da mesma época, a gente verifica que não são muitas as diferenças entre esses trabalhos. Mas o Ptolomeu deixou um registro importante, né, que é o livro, esse documento escrito a geografia, esse tratado de geografia. Mas a representação vai mais ou menos na mesma linha, né? A gente tem aqui o Mediterrâneo, a Itália está aqui, né? Iria ser muito, depois aí está o Estreito de Gibraltar, o Oceano Índico circundar, né? Ainda aquele conceito de que ele era um mar fechado. Aqui uma outra representação. Então, também é importante lembrar o seguinte: poucos documentos sobraram e eles vão reaparecer no século XIV, XV, com reedições ou reimpressões, mas foram muito poucos. Durante toda a Idade Média, todo esse material praticamente desapareceu, não se encontrava absolutamente nada. Bom, então a gente tem como característica deste período, agora, né, entrando na Idade Média, é aquilo que a gente já tinha colocado, quer dizer, desaparece toda essa documentação greco-romana, tanto os textos quanto, vamos dizer, os documentos cartográficos, os mapas, enfim, e eles vão ser substituídos, né, por estes documentos que eu já havia comentado lá anteriormente. Né? Então, esse é um caso típico, né, de um dos mapas do tipo TO. Jerusalém era sempre né, dessas representações. A Ásia está sempre ao norte. Aqui nós temos, na verdade, o Mediterrâneo seria esse braço do T. Né? E aqui nós teríamos um mar que é um mar que fica ao norte do Mar Negro, né? E o de baixo seria o Mar Vermelho.
aqui uma outra representação, ainda da Idade Média, que de alguma maneira traz a mesma informação, né, do mapa teórico, um pouco mais detalhada, mas o que a gente percebe é que as informações que estão aqui, elas têm muito mais a ver com questões religiosas do que com informações geográficas. A mesma coisa acontece com esse mapa mundi do Episófios, que é o nome do local onde esse mapa foi encontrado, e que a gente verifica que eu tinha dito, né? Cristo está aqui, né? A cabeça dele está aqui, as mãos e os pés. Esse mapa de Hereford é uma referência, isso já é 1300, mas segue sempre a mesma linha que os demais documentos que foram produzidos na Idade Média. Né? O Jerusalém no centro, o paraíso sempre representado nessa situação que hoje na Ásia. Né? Aqui a gente tem o Estreito de Gibraltar, o Mediterrâneo, a Sicília é essa parte aqui, a Inglaterra. Bom, então, aí, chegando ao final desse período, né, da Idade Média, que a gente vai verificar essa transição para o Renascimento, fins do século, meados, fins do século XIV, essas datas têm uma certa divergência, existem alguns locais onde a gente vai encontrar alguns valores um pouco diferentes, mas de um modo geral, esse é o período que é mais aceito, né, fins do século XIV e início do século XVII. Então, o que a gente verifica é isso, né? Ruptura com as estruturas medievais. Nós vamos verificar uma série de transformações diversas, tanto na cultura, na economia, na política, na religião. E isso aqui vai ter uma ligação muito forte com o que eu vou falar em seguida, que tem a ver com a história natural, que é exatamente, né, nesse período aqui que nós vamos verificar essa questão de prevalecer esse naturalista. Isso então vai fazer com que as questões mais ligadas à história natural sigam em frente. Né? Bom, nesse período aqui, então, o que nós vamos observar? Documentos cartográficos, já com uma série de informações importantes, informações geográficas importantes. A gente já começa a perceber uma certa expansão desse território conhecido. Né? Nós temos a região do Mediterrâneo, né? A Itália está aqui, a Europa, o Índio, a Ásia, a parte da África, os rios da África estão melhor detalhados. O documento do Framal, já é meados do século XV. O documento do Framal, como ele se baseou em documentos chineses também, ele seguiu a tradição chinesa, que é a de representar ao contrário, né? O norte está para o sul e o sul está para o norte. Né? Na verdade, o mapa ele é assim, mas ele está de cabeça para baixo. Né? O conceito que a gente trabalha com os documentos. Né? Aqui eu só inverti, né? Essa região que está aqui, ó, que é o Mediterrâneo, a Itália está aqui, a gente tem essa pequena parte na posição que nós hoje prevalente lá. Né? O documento do Framal é uma referência. O Framal, ele nunca foi a lugar algum, nunca saiu lá do convento onde ele trabalhava. Na verdade, as informações eram levadas até ele. E muitos outros também trabalharam assim. Mas o documento do Framal, ele é interessante porque ele foi uma demanda portuguesa, foi uma encomenda portuguesa, tanto que ele se baseia também nos documentos portugueses, mas falta no documento do Framal uma série de rigores que a gente verifica em alguns documentos da mesma época, não é tão rigoroso quanto outros documentos. Os continentes não têm a mesma proporção, se verifica que essa questão da escala ainda tem ali uma série de problemas. Mas é a síntese do conhecimento sobre o mundo conhecido nessa altura. Então, meados do século XV, o conhecimento que se tinha, de certa forma, está no documento do Framal. Depois nós vamos ver uma comparação interessante do documento do Framal com uma imagem de satélite.
E aí vão surgindo outros, como o Juan de la Cruz, que é um dos primeiros mapas a fazer referência, a trazer a representação do território americano. Né? Aqui não está dando para ver muito bem, mas a África está aqui. Né? Aqui é a Península Ibérica, e o território americano representado. E aí, então, chegamos no planisfério contínuo. O planisfério contínuo vamos dizer assim, a síntese de todo o conhecimento, de todos os territórios portugueses, de todos os territórios controlados pelo Português de Portugal, tanto a leste quanto a oeste. Então, é um documento que foi feito com esse intuito, de registrar posses desses territórios, e é inclusive um documento que vai ser contrabandeado, que vai ser roubado, a pedido do Duque de Ferrara, e que o espião era o Cantilo. Quer dizer, o Cantilo, o nome do mapa acabou ficando com o nome não de quem o fez, mas de quem o espião que o levou para Ferrara. Né? Mas, enfim, é uma bela referência do início do século XVI, e aqui a gente sempre chama a atenção, por exemplo, para o conhecimento que se tinha nessa altura do continente africano, por exemplo, né? Que foi foco durante final do século XV, início do XVI, por conta da história do caminho para as Índias. Então, isso desde que a melhor parte conhecida pelos portugueses deveria ser essa mesmo. Né? Um mapa que vem logo a seguir, que é o Waldseemüller, que é o primeiro que faz referência ao termo América, né? Ele traz uma registrado escrito aqui América. Aqui uma outra representação do mapa do Waldseemüller, 1507. E nós vamos quase chegando ao final dessa parte, porque eu realmente queria ir e vou só até aquele momento onde todo mundo que se tinha para conhecer estava conhecido e de alguma forma estava representado. Nesse documento aqui, nós temos essa questão, né, a representação praticamente toda ela, e se a gente segue em frente, nós vamos verificar que nesse caso aqui, esse mapa de 1630, faz referência inclusive à Austrália, é um dos primeiros documentos que vai fazer referência à Austrália, e após tem lá alguma coisa que vai ser descoberta depois, mas nada que seja muito significativo. Então, o que acontece? Nessa altura, 1630, nós vamos verificar a publicação de documentos capturados, trazendo toda a informação sobre todo o mundo que tinha que ser conhecido, já tinha sido realmente conhecido. Tá? Lembrando que durante esse período foram produzidos muitos atlas. Os atlas eles começaram com os holandeses, os portugueses também tiveram uma tradição muito grande na produção de atlas, principalmente no século XVII, a segunda metade do século XVII. Nesses documentos vão vir também muitas informações já sobre a questão da história natural. Né? Já não vão se preocupar só em trazer a reprodução das cartas que tem então. Aqui mais um exemplo desses atlas que foram produzidos nesse período. Bom, então, recuperando a questão da imagem da exposição, a ideia é um pouco essa. Quer dizer, nós vimos documentos muito antigos, documentos anteriores, inclusive ao período greco-romano, os gregos romanos, e depois a produção de documentos da Idade Média e essa produção de documentos do século XVI até o XVII. E aí então vem algumas comparações, porque realmente o que a gente falou, os poucos recursos disponíveis, esse avanço tecnológico ocorrido em
quase que só 50 anos, entre 1450 e 1500, é fantástico. Aqui há uma comparação interessante. O mapa do Framal com uma imagem da NASA, uma imagem de satélite, da NASA, né? E de alguma maneira a gente percebe que há uma boa correlação entre uma coisa e outra. Aliás, eu quero dizer que nós fizemos isso antes da NASA. A nossa exposição lá é mais antiga, ela é de 2010. Aqui foi ligado em uma semana. Isso aqui depois a gente viu que tinha. E eles copiaram a gente. Eles foram lá. Aí eles não estão em todos os lugares, eles conhecem tudo, eles descobriram. Então, mas aqui é interessante porque, olha só, né? A gente tem aqui a parte da África, aqui é o Mediterrâneo, a Península Ibérica, aqui, a Itália, a Índia, o Mar Vermelho. Então, é muito interessante isso. Aqui, essa é a comparação que a gente fala, nós falamos assim, trabalhando isso. Quer dizer, o conhecimento se teve, vamos nos lembrar que até meados do século XIV, final do XIV, não se conhecia mais nada. E tudo tinha sido apagado, esquecido. Então, em muito pouco tempo, esse conhecimento retornou, foi recuperado e novas coisas foram conhecidas. Ocorreu esse avanço tecnológico, aperfeiçoamento, na verdade, de uma série de instrumentos, e como resultado disso, a gente pode mostrar, por exemplo, o que eu tinha falado. Né? Se a gente pega a África de 1500, fruto daquelas expedições no final do 15, né? E comparamos com a África da imagem do satélite da NASA, a gente vê que estabelece uma relação muito interessante. Aqui só um detalhe, né? Entre especificamente para a África, né? O Brasil, naquela altura, 1502, no momento final, em 1502, era de fato ainda um pouco conhecido, mas faltava uma série de informações. Existiam várias informações sobre a parte da América Espanhola, que aparece numa outra parte do hemisfério que eu não contemplei. E aqui eu não podia deixar de trazer também alguma coisa com relação a Minas Gerais, porque a Márcia vai trabalhar isso na semana que vem, mas a mim é uma coisa que chama muita atenção, porque o território mineiro, o início da ocupação do território, final do 17, praticamente início do 18. Então, em pouco tempo, nós sabemos, enfim, que o mapeamento do território mineiro no século XVIII, principalmente na primeira metade, foi feito por 2 padres, praticamente, né? Que eram os padres jesuítas, que mapearam principalmente a região central e norte de Minas. Então, na verdade, não foi um, porque o outro foi mais para o sul. E uma pessoa que ficou quase 10 anos, né, andando em nome de burro para mapear essa parte do território mineiro. O mapeamento esse foi controlado, foi determinado por conta dos interesses econômicos, que era a questão da localização das áreas de ouro e diamante. Mas enfim, então, se a gente pega metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII, até o início do XIX, que a gente está só com representações do XIX, foi também muito rápido, considerando as dificuldades todas para você ter esse conhecimento. E aqui, quando a gente faz uma comparação entre um documento do final do XIX e uma imagem do século XXI, nós também verificamos uma similaridade muito grande, guardadas as proporções. A única coisa que eu vejo que não é complicado é o peito de Minas, o nariz de Minas, é o triângulo que está um pouquinho caído ali, mas bom, então agora eu vou passar para a segunda parte, que é a da história natural, e de alguma maneira eu vou tentar demonstrar que a cartografia e a toponímia, todas essas informações passadas, foram e continuam sendo muito importantes. E que as coisas acontecem mais ou menos na mesma época. Então o que a gente viu? Pela cartografia, nós vimos que a grande retomada foi o século XIV. Né? Século XIV,
pessoas começaram a perceber que era preciso, né, reagir toda aquela situação do final da Idade Média. Era preciso resgatar os antigos, a forma de se trabalhar a produção dos textos, o pensamento, enfim. Era preciso resgatar essa história dos gregos e dos romanos e avançar, né? Então, a gente vai ver que a retomada que a gente verificou lá naquela questão da cartografia é a mesma que vai acontecer, que vai influenciar a questão da história natural. E nós também vamos verificar que houve uma evolução desse conceito de história natural entre o século XIV, ou mesmo desde o início, lá com os romanos, até o século XXI. Também é importante lembrar que o que se entendia por história natural no século I depois de Cristo, que a referência vai ser essa, a referência está nos romanos, ou está nos gregos, na medida que não existem muitos registros sobre trabalhos nessa direção da história natural para os gregos, mas sim para os romanos. Mas o conceito era um pouco diferente. História na natureza, ou história natural, o que eles chamavam de história natural, contemplava uma série de outras questões e áreas que nós hoje não envolvemos, né? Como cosmologia, magia, etc. Se a gente for pegar hoje, né, o conceito que está ligado à história natural, nós temos uma série de disciplinas científicas, né, que envolvem esse estudo de coisas vivas. Então, aí eu tenho a biologia, a botânica, a questão da biodiversidade, que isso que é hoje que determina o rumo na área da botânica, a zoologia, a geografia, a paleontologia, a arqueologia, tanto a pré-histórica quanto a arqueologia histórica, a ecologia, a cartografia, a espeleologia e a etnografia, geologia, pode chamar, né? E essa história do naturalista é a maneira como ele e ainda é identificado, embora os cursos da história natural tenham acabado, né, não se formam mais naturalistas, até meados da década de 70, do século passado, ainda existia o curso de História Natural, não é FMG, por exemplo, formou-se. Mas, enfim, então, aqui vem uma história interessante, que é o seguinte: nessa altura do século XIV, foram várias as pessoas, os humanistas, mas eu escolhi um deles, que é esse que é o Petrarca, né? Que manifesta esse interesse de entender o passado, de conhecer a história da antiguidade, de romper, né, com aquelas questões todas colocadas na Idade Média, aquela quase que obrigatoriedade de você só se envolver com questões que, de certa forma, a igreja determinava. Então, ele começa a fazer uma coisa que ele chamou de arqueologia literária. Ele, então, vai buscar. A gente imagina, hoje isso já é difícil, né? Vamos ficar imaginando alguém saindo por aí para buscar, encontrar livros, né? Textos, né? Para conhecer essa parte da história. Foi o que ele fez e outros fizeram. Então, ele viajou muito, outros também. Muitos desses trabalhos, desses textos, estavam guardados com a própria igreja, nos conventos, enfim. Mas, enfim, então, ele se propôs e de fato, desenvolveu essa questão dessa arqueologia literária. Então, ele colocava lá questões do tipo assim: bom, eu preciso, como é que eu vou entender as conquistas dos romanos, né, sem saber o que pensavam os antigos? Ele virava e dizia assim: bom, eu preciso contar a história dos meus antepassados, ou eu preciso entender como é que os meus antepassados viveram, né? Mas eu preciso primeiro saber como é que as coisas funcionavam naquela altura. Então, eu vou repetir só um dos exemplos que ele coloca, que é a questão da Gália. A Gália, na história romana, foi uma parte muito importante, né, do ponto de vista das conquistas. Sempre nada assim, mas eu preciso primeiro saber, primeiro entender como é que se deu isso, depois eu posso até repassar essa história para outros, mas eu preciso, de alguma forma, arrumar uma maneira de demonstrar isso em mapas. Onde é que fica isso?
Onde é que é essa localização? Como é que as pessoas vão entender essa história se elas não sabem onde fica? Enfim, depois vão surgindo algumas coisas interessantes que, assim, à medida que ele vai tendo acesso a esses textos, e ele vai lendo isso tudo, ele vai percebendo uma série de nomes, de identificação de lugares, de cidades, povoados, rios, que ele não encontrava mais nenhuma referência naquele momento, na atualidade dele. Né? Então, eu preciso de um mapa, eu preciso saber aonde é que estava a cidade com o nome X, que hoje é Y, para eu poder demonstrar que no passado ela se chamava assim, essa aqui desapareceu, a outra. Então, isso vai exigir, né, que ele também não só busque informações sobre esta história, mas ele também começa a ter que buscar informações sobre documentos cartográficos antigos, onde ele pudesse encontrar essas referências, e também informações sobre como fazer mapas, como produzir novos mapas, como fazer. Porque o que eles tinham até aquela altura? A produção cartográfica toda da Idade Média, que praticamente nada dizia. Tem até uma história de um desses documentos da Idade Média, que era assim: o mapa trazia uma série de informações, mas vinha uma ressalva. Dizia o seguinte: se você de fato quiser chegar, dando um exemplo, se você de fato quiser chegar num lugar tal, pergunte, porque o mapa não é. Seria quase uma propaganda menor. Você fornece o mapa, aqui você tem todas as informações, mas não siga não siga porque você vai chegar errado. Então, ele vai procurar essas informações também com relação à cartografia, a toponia, para poder entender tudo isso. Né? Então, e aí o que ele faz? Ele não consegue ter acesso a documentos gregos, enfim, produções, material que tenha sido produzido pelos gregos. Havia também uma dificuldade com relação à questão do idioma. E ele, então, tem uma certa facilidade para começar a trabalhar com algum documento do período romano. Um dos documentos que ele lança a mão é o documento do Plínio, Caio Plínio, o velho, ele tem o novo, que é o sobrinho, né? E que era um tratado sobre história natural. Um tratado sobre história natural. Que, na verdade, se a gente for perceber, realmente, né, tem que guardar os dois conceitos, porque o trabalho do Plínio, na verdade, é muito mais como se fosse uma enciclopédia, enfim. O Plínio, ele, na verdade, ele registrou, né, uma série de informações sobre o período que ele viveu, dando informações sobre agricultura, sobre plantas, uma coisa sobre mineralogia, sobre as artes. Então, como se fosse um relatório, um descritivo, mas não havia nada ali que a gente pudesse considerar como uma pesquisa de cada uma daquelas áreas. Então, é um relato, são descrições que o Plínio fez. Mas foi muito importante porque foi através do trabalho do Plínio que o Petrarca e outros começaram a entender a história passada e começaram a identificar todas essas questões que eu tinha colocado aqui. Por exemplo, o desaparecimento de um número grande de cidades, de territórios que haviam sido completamente, como é que se diz, conquistados, né, por outros, enfim, que desapareceram dos mapas. Então ele vai encontrar uma série de informações no trabalho do Plínio, e esse resgate vai permitir a produção de novos documentos, aí sim, trazendo todas essas informações. Então, você vê como é que eu estou defendendo a Topolino, né, por exemplo. Né? Aqui é só interessante observar o seguinte: o Plínio, ele era, na verdade, um militar, naturalista, já dentro desse conceito que a gente colocou, né, dos naturalistas, mas ele foi naturalista até demais. O interesse dele foi muito além daquilo que o bom senso, talvez, ou
porque ele morava em uma vila que ficava de frente à Baía de Nápoles e de frente ao Vesúvio. E ele estava em casa quando da erupção do Vesúvio, acompanhou. Mas ele não quis ficar ali no camarote. Ele falou, não, eu vou para um teatro de operações lá, vou, né? Então ele pega um barco e vai em direção ao Vesúvio e vai com o sobrinho. Só que nessa história toda ele prefere desembarcar porque ele quer acompanhar de perto, né, a evolução da erupção do Vesúvio. E aí que é o grande problema, o sobrinho ficou no barco, mas ele então morre porque ele na verdade não morreu soterrado, enfim, ele morreu por conta dos gases, na lua muito água. E do ponto de vista da geologia, tem uma coisa interessante, porque o sobrinho que ficou no barco fez um relato de tudo que estava ocorrendo. E nós então consideramos aquela como sendo o primeiro registro, a primeira erupção vulcânica registrada ou documentada, que por conta de ter sido feita pelo Plínio, recebeu o nome de erupção pliniana. Então hoje, quando a gente vê o Calbuco que entrou em erupção, não vou passar para a geologia, mas o Calbuco que entrou em erupção na semana passada, 15 dias antes, né? O princípio ali é de uma atividade pliniana, porque o Plínio escreveu exatamente aquilo que acontece em algumas dessas situações. Bom, então, o trabalho do Plínio, o novo vai ajudar. Aqui, na verdade, é só um detalhamento do que foi o trabalho do Plínio, a enciclopédia do Plínio. Então, na verdade, a gente vê, são 37 livros, né, que ele produziu. Nós temos aqui, então, os temas que foram abordados em cada um deles, ou conjunto, né, que vai ser, então, utilizado por vários outros pensadores, pesquisadores, enfim, a partir do século XIV. Então, aquilo que eu tinha falado, um relatório de pesquisa, na verdade, um descritivo, né, em várias áreas, mas é considerado como sendo a primeira obra produzida, né, com esse cunho. Ou seja, não existe nenhuma outra referência anterior. E ele fez exatamente para deixar registrado a glória, enfim, de Roma, todo o trabalho tudo que tinha sido resultado do desenvolvimento durante o período romano. Bom, aqui é só para voltar ao Pomponio. O Pomponio, então, é a referência que o Petrarco encontra para buscar em algum documento, ou nos documentos que tinham sido produzidos no início, no período mais ou menos do mesmo período do Plínio, registros de territórios, com nomes, que ele pudesse, então, agora, com documentos mais novos, fazer essa correlação. Né? Então, aqui tem um tratado que foi produzido pelo Pomponio também, ele escreveu alguns livros, enfim, deixou registrado nesses livros uma série de informações. Né? E tem essa referência de que o trabalho não foi muito científico, mas o que importa é que os documentos que ele produziu tinham uma série de indicações, de informações sobre localidades, enfim, isso que era de fato o que o Petrarco precisava. Bom, aí, de novo, nós vamos verificar o seguinte: que eles estão em 1300, meados dos anos 1300, o Petrarco vai morrer na segunda metade do século XIV. O que nós vamos ver é que durante o século XV a história natural vai experimentar um avanço muito significativo. O ponto de partida são os chamados gabinetes de curiosidades. As pessoas então começam a despertar o interesse por colecionar coisas. E colecionar o que for diferente. Né? E colecionar o que for encontrado em locais muito distantes. As viagens, tudo isso vai contribuir. É claro que nesse primeiro momento esses gabinetes vão ser
restritos àquelas pessoas que detinham poder e recursos, eram gabinetes fechados, eram locais só realmente para o aproveitamento pessoal do proprietário, vamos dizer assim, eles não eram abertos. Mas depois, lá em seguida, aí já século XVI e XVII, os gabinetes vão ser transformados em laboratórios praticamente. Então, por exemplo, se alguém já tinha lá nos primeiros registros, por exemplo, sobre plantas medicinais, né? Se você tinha material que você já colecionava, esses laboratórios começaram a trabalhar com esses materiais, né? Então nós vamos verificar que eles já não ficam mais fechados. Para o bem do príncipe, do duque, seja lá de quem for, é de interesse que essas coisas sejam trabalhadas. E esses laboratórios, dentro desses gabinetes, vão dar lugar aos museus de história natural do século XIX. Né? Porque aí nós vamos ter uma ampliação desses interesses. Nós vamos ter os grandes descobrimentos, enfim, as potências que começam a colonizar outros territórios. E então, nesse novo conceito, vamos dizer, é importante você ter um espaço onde você pudesse mostrar os resultados dessas suas conquistas, o exótico, enfim. Então, nós vamos ver a questão dos animais que são empalhados, enfim, as plantas, as essicatas, né? E os minerais, as rochas. Então, isso dá origem aos museus do século XIX, pelo Museu de História Natural. Isso é um pouco combatido, porque quando a gente entra no XX, essa ideia está muito ligada à questão do imperialismo, enfim. Então, esses museus, na verdade, eram o símbolo, né, da dominação de um país sobre o outro. Isso é um pouco complicado. Depois há uma outra complicação ainda durante o XX, porque aquela questão, né, boa parte dos acervos dos museus é constituída por animais mortos. Isso também já, né, principalmente na segunda metade do século XX, final do XX, isso não é muito bem visto. Mas, quando a gente entra no final do XX e entra no XXI, a ideia muda um pouco. Porque, na verdade, é o seguinte, os museus de história natural hoje são vistos como, estão muito ligados a acervo e coleções. E essas coleções têm uma importância muito grande, porque, em boa parte, em algumas partes, elas são os únicos registros de espécies que foram extintas. Então, hoje, se os pesquisadores, enfim, se as pessoas querem, às vezes, ter alguma informação sobre determinadas espécies, elas terão que recorrer às coleções dos museus. Então, elas adquiriram essa importância, né, por serem um registro para algumas dessas coisas que hoje nós não vamos encontrar mais. E nessa transição, mudança de paradigma do 21, quer dizer, do 19 para o 20, tem toda aquela questão da evolução, né, que era o grande paradigma dos museus de história natural. Hoje é muito a questão da biodiversidade, as questões ligadas ao meio ambiente. Né? Aquela questão dos viajantes também que vieram do Brasil, do Cabo Sotelé, o próprio Martius e Spitz também. Então mostra muito isso também. Teve uma ajuda muito grande também. Não, claro, quer dizer, eu acho que nesse período aí de 19, nós estamos falando, por exemplo, né, da Áustria. Hoje, se você vai ao Museu de História Natural de Minas, você tem lá todo esse material, está lá. Naquela altura o propósito era esse mesmo. Era interessante você ter esse registro, né, das coisas, das terras. No caso, não era uma questão de dominação, porque o Brasil era um país independente, enfim, né, vamos entrar nesse método. Mas os viajantes desse período contribuíram também, né? Os viajantes também. Na verdade, se a gente for pensar em termos do Brasil, essa contribuição ela é muito importante a partir do 19, não antes.
são raríssimos os exemplos de viajantes que passaram pelo Brasil. Alexandre Rodrigues Ferreira, talvez, no final do 17, mas isso foi para Lisboa, enfim, era de interesse do governo português. Então aqui a gente tem a representação de um desses chamados gabinetes de curiosidade. Né? Eles eram sempre formados por dois grandes conjuntos, que eram o naturário e o mirária. Né? O naturário sempre envolvia tudo aquilo que tinha a ver com a natureza. E nós temos a parte do mirária, do artificiário, que eram as coisas produzidas pelo homem, objetos inusitados, interessantes. Então muitos desses gabinetes foram criados e ficaram fechados só para o bel prazer do proprietário. Né? Bom, depois nós vamos ver, então, como a gente falou, isso vai abrir, né? Isso vai abrir, os países então têm interesse nesse tipo de pesquisa e de obter essas informações, porque isso tem implicações econômicas. Né? Nós vamos ver os holandeses, por exemplo, na parte do nordeste do Brasil. A gente pode quase dizer que o primeiro jardim botânico, de alguma referência para o Museu de História Natural no Brasil, vem do período holandês, né, no Nordeste. Foram criados por eles. Então, nós vamos ver vários registros, né, sobre a história natural, botânica, zoologia, em alguns documentos que vão sendo produzidos. Aqui a gente tem uma imagem, enfim, um levantamento, na verdade, né, que foi feito pelo Humboldt. Ele não veio ao Brasil, ele não entrou no Brasil, mas assim como ele e outros, o Echeverri, por exemplo, eles registraram uma série de informações relacionadas ao clima, às altitudes, então, essas informações todas foram levantadas nesse período. E aí, como eu tinha colocado, na atualidade, os museus eles servem então para contar essas histórias e eles contribuem com a preservação em todos os sentidos. Não vai se correr o risco com o ocorrido, né, lá na história do período da Idade Média, onde essa informação, claro, hoje nem há como se imaginar uma coisa dessa, mas de alguma maneira, de repente pode ser que não. Né? Os museus são importantes mesmo, mas nem todos eles, nem sempre a gente está recebendo os aportes financeiros ou os recursos necessários para a manutenção desses acervos. Em alguns casos, essas coleções às vezes correm riscos, correm muito. Então, isso que eu já tinha colocado, a importância da história natural para as coleções. Nós temos uma série de desafios, né? E daí eu acho que esses desafios, por esse lado, estão contemplados naquela questão da preservação, né? Na proposta da semana no mês dos museus. Né? E aqui eu coloquei só um histórico, eu acho que só faltam 2 slides e eu acabo. Eu coloquei aqui esse slide, de alguma maneira dá uma sequência, que se a gente observa, é muito parecido com aquela sequência que eu coloquei para a cartografia. Então, os avanços que a gente verificou, ou os retrocessos, enfim, envolvendo a questão da geografia, que não era esse termo, que era o termo empregado, era a geografia, isso vai acompanhar mais ou menos o que a gente verifica para a questão da história natural. Né? Então, a ideia da palestra hoje era um pouco essa, ou seja, de alguma maneira, dizer que trabalhando com cartografia histórica, trabalhando com toponímica, nós estamos, de alguma forma, buscando informações sobre esse passado, nós estamos, de alguma maneira, procurando difundir, e quanto mais a gente envolve, né, pessoas nessa área, nós estamos, de alguma forma, procurando difundir esse conhecimento para que a gente tenha um bom entendimento de como foi esse passado, para você se preocupar com o futuro. Eu acho que eu consegui fazer, ficou forçado, né? Mas era isso, quer dizer, agora se vocês tiverem uma questão justamente levantada,
educação primária fazem disso.